Olá, eu sou a professora Beatriz do Bem Poliglota e no vídeo de hoje eu vou falar tudo o que você precisa para ter um nível básico de inglês. Internacionalmente, os níveis de idiomas são A1 e A2 para os níveis básicos, B1 e B2 para os intermediários e C1 e C2 para os avançados. E hoje a gente vai falar sobre os dois níveis do básico, o A1 e o A2, e o que você precisa saber para estar nesse nível. Então, o primeiro é o A1. Para ter o nível A1, você precisa saber se apresentar e cumprimentar os outros, falar de onde você é e contar um pouco sobre a sua cidade, falar do lugar onde você vive, falar sobre a sua família e saber descrever as pessoas fisicamente e de personalidade também, falar sobre roupas e saber fazer perguntas básicas numa situação de compra em uma loja, falar sobre comida e saber pedir comida em um restaurante, falar sobre atividades do dia a dia, contar a sua rotina, saber descrever o clima, saber também descrever sintomas e se virar em uma situação básica em um médico, saber dar direções, explicar como chegar em algum lugar e também entender essas direções, e falar sobre seus hobbies. Se você ainda não consegue entender textos sobre esses assuntos, e não consegue entender áudios, e não consegue falar sobre esses assuntos que eu acabei de mencionar, você ainda não tem o nível A1. Lembrando que o que importa internacionalmente são esses níveis, esse padrão. No Brasil é muito comum os alunos chegarem ao nível intermediário das escolas de inglês, mas não conseguirem fazer essas funções básicas do A1. Isso acaba gerando uma confusão grande de níveis, porque as pessoas acham que elas têm um nível intermediário, mas elas nem chegaram no A1, que é o primeiro nível de inglês. Porque o real nível intermediário não significa um nível mais ou menos. O intermediário já é um nível que você consegue se virar na maioria das situações independentemente, você não precisa muito de ajuda para conseguir entender e se comunicar. Geralmente o nível intermediário é o que eles pedem para muitas universidades, para trabalhar fora, então o nível intermediário já é um nível muito bom. Então cuidado com essa distorção de níveis que acontece em muitas escolas no Brasil. E para ter um nível A2, você precisa saber tudo o que tem no nível A1 e mais algumas coisas que eu vou mencionar aqui. Primeiro, você precisa saber falar sobre eventos passados, então coisas que já aconteceram, por exemplo, falar sobre o seu final de semana, o que você fez usando o passado. Descrever a sua história de vida, falando sobre acontecimentos importantes ou de outras pessoas, então também usando o passado. Saber receber uma visita em casa e ter uma conversa básica. Falar sobre seus planos de férias, então o que você planeja para o futuro, e depois contar o que aconteceu. Saber falar sobre viagens, natureza, animais. Saber falar sobre filmes, tipos de filme, escolher um filme para assistir com os amigos. Falar também sobre roupas e falar o que você gosta ou não, então um pouco mais de detalhes do que o A1. Comunicação básica em ambiente de trabalho, incluindo reuniões sobre assuntos que você já conhece bem. Descrever um acidente ou um machucado, algum problema médico e saber pedir ajuda médica. Socialização básica em ambiente de negócios, como receber pessoas em um evento e fazer um pouco de networking, mas ainda básico. E entender e explicar regras de um jogo. Então, esses são os tópicos que você precisa dominar para ter um inglês básico. Então, isso inclui tanto entender quando você escuta ou lê, mas também falar e saber se comunicar nessas situações que eu mencionei. Você se identificou com algum desses dois níveis? Se inscreva no canal para aprender idiomas. See you on Tuesday!